Antes eu vou fazer uma contextualização aqui. A história da China, quando a gente fala, as pessoas não têm uma ideia do peso. Porque como a gente está inserido aqui na cultura judaico-cristã, a gente tem esse conhecimento nosso aqui da Europa, da Ásia, o norte da África. Mas a China, ela tem uma história, vamos dizer, praticamente quase contínua, de uns 5.000 anos de história aí. E uma cultura, já que a gente está falando de magia, uma cultura desse folclore, dessa magia toda, que veio antes da invenção da escrita. Então, o peso é muito maior do que a gente consegue imaginar. Somado a isso, nós temos essa longa história onde a China cresceu em cima de vários e vários povos. Então, a mesma coisa a gente falar, a África, como se fosse um país, na verdade, são vários países, são várias etnias. A China tem várias etnias, tem vários grupos. Tem gente que não fala mandarim, que é a língua oficial ali, em vários cantões ali, tem línguas diferentes. Quando tem um congresso do Partido Comunista, vem diversos tipos de etnias se reunir ali. Então, não é uma coisa monolítica, chinesa é tudo igual. A cultura chinesa também não é toda igual. Aí, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Nós tivemos aí a Revolução Comunista, onde nós tivemos uma régua que cortou um monte de coisa, porque a filosofia comunista diz que a religião é o ópio do povo. Eu não sei se eu posso ficar falando isso aqui, senão vai acabar caindo, mas tudo bem. Você pode. E, assim, a religião, ela é vista como assim, aquilo que vai tirar as pessoas do que realmente importa na sociedade. E a religião é o ópio do povo mesmo, né? Desculpa o desculpa, mas é mesmo. E aí, eu concordo com o camarada Thiago e com o camarada Rodrigo. Tá. E aí vem o Estado e cria o ateísmo de Estado. Acaba com as religiões. E para você, por exemplo, o cristianismo, catolicismo, para entrar na China, ela tem que passar pelo Partido Comunista. A minha questão é, se você tem esse ateísmo de Estado, como é que ficou essa questão mais mística na China nesse período? Você chegou a 12 anos, então você pegou aí um período, o final, você nem pegou o final, quando você já pegou o capitalismo de Estado, como eles mesmos se autodenominam. Você pegou eles industrializando, já totalmente industrializado, essa tecnologia. Hoje o povo fala que a China está no futuro, com as tecnologias que eles estão desenvolvendo, que está aí, e como é que ficou, o que você percebe dessa questão mais esotérica num país que tentou implantar o ateísmo de Estado na população? Eu só vou complementar, eu queria falar que, tipo, você traçar uma régua por um partido político não tira a mediunidade das pessoas que continuam sendo médiums, né? Então, como é que isso isso que eu quero no dia a dia? Muito boa pergunta, viu? Muito legal a pergunta. E primeiro eu vou começar pelo início do que você falou, da contextualização, né? Da China. A China é praticamente um continente também, porque tudo aqui da cultura oriental descende da China. Então, eu sou sinólogo, no caso, eu estudei na faculdade de sinologia. Quando você estuda sinologia, que é matérias da China, você estuda a cultura de toda a Ásia. Porque toda a Ásia está contida dentro das 56 etnias chinesas. Dentro das 56 etnias chinesas, você tem, por exemplo, a etnia mongol, que é da minha esposa. Então, você tem a Mongólia aqui em cima, no norte. Eu moro muito próximo da Mongólia. Você tem a etnia tailandesa, que é o Taizu. O Taizu é aqui no sul.
Então, os tailandeses também seriam parte da cultura chinesa. Você tem a etnia coreana, que é o Chaosianzu, que fica aqui no nordeste, aqui da China, próximo ao nordeste da China. Então, a cultura coreana também saiu de dentro da cultura chinesa. E muito da cultura japonesa também. O próprio budismo, ao qual eu sou iniciado, que é o budismo Shingon, ele saiu aqui da China há 900 anos atrás, pelo mestre Kukai, que veio aqui estudar com o mestre chinês chamado Huiguo. Ele estudou com o mestre Huiguo, depois voltou para o Japão e criou o budismo Shingon. Inclusive, o budismo Tendai também saiu daqui da China. O grande mestre Seicho Daishi veio aqui, estudou também na China, voltou para o Japão e criou o Tendai. Então, é impossível separar-se a China da cultura asiática em geral. É impossível separar qualquer coisa da cultura asiática sem falar da China. A China foi o continente da Ásia todo, né? Tudo saiu daqui. Hoje é bem mais separado, bem mais organizado de outras formas, mas tudo veio daqui. Então a China não deixa de ser o coração da Ásia, né? Sempre foi. Agora, em relação à sua espiritualidade, Rodrigo, nunca as pessoas deixam de ter religião. A religião pode ser o ópio do povo, mas a gente nunca vai deixar esse ópio. Então ninguém nunca vai deixar de ter religião. O que acontece quando você deixa de venerar um Deus da prosperidade é que você começa a venerar a própria prosperidade ou quem tem dinheiro como Deus. A gente nunca deixa essa coisa humana nossa de fazer deidades, de fazer rituais, a gente nunca deixa de fazer isso. O que acontece é que muda. A partir do momento que você fala, não tem mais religião, isso aqui acabou, não vai mais existir isso aqui, vão se criando outros tipos de rituais, outros tipos de deidades. Eu acho isso muito perigoso e não gosto disso. Isso é uma coisa que eu não suporto aqui, que eu não gosto mesmo, que é o fato de, como eu falei, você deixa de venerar os deuses da prosperidade, mas começa a venerar, então, quem tem dinheiro. Você vai para a próxima fase, você não perde os seus deuses, você só cria deuses mais fracos. Ninguém nunca deixa de ter um Deus, nem o ateu deixa de ter um Deus com o qual ele é revoltado de alguma forma. Então, isso está muito intrínseco na gente. A religião, o misticismo, o esoterismo, ele é muito próprio do ser humano. Então, de alguma forma, ele vai existir. Seja de uma forma esotérica ou de uma forma psicológica, seja de uma forma metafísica ou de uma forma materialista, capitalista, de qualquer forma. Então, isso daí não muda, sabe? Agora, em relação a não ter religião, a China ela está ainda no coração da Ásia. Então, aqui da China, é muito mais fácil você ter acesso a tudo da Ásia, por exemplo, do Japão, da Tailândia, do que no Brasil, por exemplo. Eu estando aqui, eu tenho muito mais acesso a essas coisas de fora do que se eu tivesse em outro país. Do que se eu tivesse... Até na própria Tailândia. Se eu estivesse na Tailândia, dificilmente eu teria acesso ao budismo Shingon, ao budismo Tendai, aqui do Japão. Se eu estivesse no Japão, eu já teria um acesso mais difícil à prática tailandesa, que fica aqui no sul da China, por exemplo. Então, por mais que aqui tenha ficado vazio, às vezes é no vazio que você se encontra no meio das coisas. Às vezes a gente consegue se promover, se evoluir de alguma forma dentro do vazio, porque o vazio te dá várias outras possibilidades. Talvez se aqui ainda continuasse muito forte no taoísmo, no budismo Chan, talvez eu não tivesse a oportunidade de conhecer todas as coisas que eu conheci aqui do budismo tibetano, do budismo japonês, do budismo tailandês, por exemplo, que fazem parte da minha vida. Agora, realmente, essa transição deve ter sido muito difícil. Essa transição do China religiosa para China não religiosa. E eu tenho certeza que ela foi bastante difícil, bastante traumática. Inclusive, a bisavó da minha esposa, ela era uma médium, ela era uma tanqi. Tanqi são os médiums aqui da China. Tanqi é prática mediúnica. Então, ela era uma médium, ela recebia uma entidade raposa, ela falava as coisas que iriam acontecer no futuro. A minha esposa, que já foi criada nessa parte assim bem mais material, né, bem mais estatal, ela tinha pavor da bisavó dela. Porque a bisavó dela, ela ia na casa da bisavó, a bisavó começava a falar as coisas que iam acontecer, e você vai para não sei que cidade, você vai fazer faculdade lá. Ela, eu não vou, mas foi, sabe? Então, ela tinha dessas paradas até ela morrer, até ela fazer a passagem dela, a bisavó da minha esposa. Então, com certeza, foi muito traumático. Eu não a conheci, infelizmente, porque senão eu iria perguntar sobre isso, porque nenhum tipo de mudança desse tipo deixa de ser extremamente traumática para todo mundo que passa por isso. É o que você falou, não tem como você bloquear essas coisas, né? Ela vai encontrando novas formas. E
o Peter Carroll fala, né? Todo Deus renegado vira um demônio, né? Vira alguma outra coisa. Exatamente. Mas aí eu fiquei pensando, será que, por outro lado, essa transformação, será que não pode ter ido, me corrija se eu estiver errado, para o meio acadêmico, pesquisas historiográficas, pesquisas sobre folclore, sobre antropologia? Será que essa tradição não está, de certa forma, sendo ainda estudada, ainda viva, só que dentro de um contexto acadêmico? Sim, uma das formas de você matar uma coisa é você academicizar ela, colocar ela muito acadêmica, né? Você vê que o budismo, por exemplo, quando ele se torna acadêmico, ele é uma coisa seca, ele é uma coisa horrorosa. Sexo, que tem uma coisa com menos tesão do que você falar em sexo de forma acadêmica. Então, tudo que é colocado de muito acadêmico, o academicismo é uma forma de matar a coisa. Sim, também, fica afastado, tirar né? a essência dela. Sim. Sim, mas de qualquer forma, é uma forma dessa sabedoria, dessa tradição sobreviver. Porque a gente não sabe como vai estar o mundo daqui a 200, 500 anos. E a academia, de certa forma, ela preserva. É verdade.